Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, o último capítulo de 1 Crônicas. Oh, irmãos, que livro extraordinário! A Bíblia, né? Toda, cada livro maravilhoso, né? 1 Crônicas, capítulo 29. É o final da vida de Davi. Davi já está bem velhinho. Ele vai morrer nesse capítulo aqui, no finalzinho do capítulo, o rei Davi, o rei mais importante da nação de Israel, o rei que recebeu a promessa de um Messias, que Jesus nasceria, seria filho dele, nasceria da descendência dele. Ele agora está bem velhinho e ele está fazendo um culto aqui ao Senhor, de gratidão, de adoração por tudo que Deus fez, mas também como propósito de transmitir o reino agora para Salomão e ao mesmo tempo entregar a Deus uma oferta pela construção do templo do Senhor, que até então, esse momento, é uma barraca, um tabernáculo, ok? Que foi feito lá no deserto, lá com Moisés, e agora já se passaram mais ou menos quase 600 anos, ok? Desse tabernáculo, e agora ele vai fazer um templo, é um tabernáculo, a barraca, só que em uma proporção muito maior, ok? Muito maior, para que o culto ficasse mais expressivo, tivesse mais ar e mais condição de cultuar o Senhor, enfim, ele vai aí, então, trazer esse culto final da sua vida e vai adorar o Senhor. Uma lição que a gente aprende já só em abrir esse livro é que Davi, irmãos, quando nesse mesmo livro vai mencionar o pecado dele, de adultério, ele já é um homem muito rico, já é um rei muito poderoso, muito rico, mas ele não tinha um propósito espiritual na sua vida. Ele fugiu do rei Saul por 10 anos aproximadamente, depois que Deus o ungiu como rei, e Saul ainda era o rei, e Saul muito enciumado dele. Samuel tinha ungido ele rei sobre Israel, e Saul muito enciumado dele, correu atrás dele, perseguiu Davi, aquele menino de 20 anos de idade, perseguiu por 10 anos, ok? Por 10 anos, até os 30 anos de idade, mais ou menos. E enquanto Davi está ali, ele está feliz, ele está bem, ele está triste também, correndo, sobre ele está lutando. Depois ele se torna rei, se torna um homem muito poderoso, tem muitos filhos, e aí parece que ele perde um propósito espiritual na sua vida. Parece que esse momento de bênção, de prosperidade, de tranquilidade, é um momento muito perigoso na nossa vida, exatamente nesse momento que Davi cai em adultério. E depois desse momento tão triste na vida de Davi, imediatamente no livro ele toma um propósito espiritual na sua vida. Qual é o propósito? Eu vou construir o templo do Senhor. Eu vou colocar o culto ao Senhor no ponto mais elevado, no ponto mais alto. E Davi, então, Deus coloca no coração dele, ele vai fazer adoração a Deus naquele lugar, vão ter sacrifícios, como já dizia a lei, mas ele amplia o culto ao Senhor, ele aperfeiçoa alguns elementos do culto ao Senhor, principalmente o cuidado com o local, a adoração ao Senhor, o louvor, as músicas, os salmos, né? Toda a adoração a Deus toma uma outra dimensão com Davi. Então aqui a gente já tem um elemento muito importante da vida de Davi, que nós não podemos ficar sem propósitos espirituais na nossa vida, de crescimento. Não podemos. Não importa a idade que você tenha. Davi já é idoso aqui. O propósito dele aqui é continuar vendo a glória de Deus. Ele está aqui levantando recursos financeiros que ele mesmo juntou por muitos anos, mas também está levantando esses recursos financeiros para que o templo seja construído. Nunca perca os propósitos espirituais na sua vida. Nunca deixe de crescer espiritualmente, nunca deixe de crescer na palavra, nunca deixe de crescer na oração, nunca deixe de crescer no serviço, nunca deixe de crescer na intercessão pelas pessoas
ter propósitos espirituais que agradam a Deus na sua vida. Porque no dia que você não estiver, o diabo tem propósito para a sua vida. E tinha para Davi, e Davi caiu. Então, aqui tem um alerta muito importante para mim e para você. Cuidado, meu amado irmão. Cuidado, para que eu e você não percamos os propósitos espirituais de Deus para as nossas vidas, mas que firmes possamos continuar crescendo. E lá no capítulo 29, versículo 10, aqui eu queria meditar com você nessa oração de Davi. Nós temos meditado nas maiores orações da Bíblia, e essa aqui é uma grande oração da Bíblia, e tem muito mesmo a nos ensinar. Eu quero apenas passar por alguns princípios poderosos desse texto, mas se você orar esse texto, você vai encontrar outros ainda muito maiores. Diz assim o texto, capítulo 29, 1 Crônicas, versículo 10, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu, o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Meus irmãos, a verdadeira oração nos coloca de fato no tempo. Veja, Davi está dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Veja, ele se coloca no tempo, mas coloca também a ideia do tempo de Deus, de eternidade a eternidade, ou o eterno aqui. Então, Davi, irmãos, na sua oração, ele consegue entender que ele é temporal. Davi consegue entender que há uma limitação nele, que ele está vivendo esse período de vida. Ele entende que os seus anos estão chegando ao fim. Ele olha para trás na sua vida agora. Ele consegue entender que ele está idoso. Ele consegue entender que os anos da sua vida chegaram. Seus cabelos estão brancos, suas forças não são a mesma, sua voz tremula, já não há tanta força e vigor em Davi. Ele já entende que a idade chegou para ele, mas Deus é de eternidade em eternidade. A verdadeira oração, irmãos, ela nos faz entender a nossa temporalidade, a nossa realidade. A gente em oração consegue enxergar quem somos, como estamos, que somos limitados e temporais, mas também enxergamos a Deus, o eterno. Ele não envelhece. Deus não envelhece. Deus não perde as forças. Deus não perde o poder. Deus não perde a capacidade. Pelo contrário, Deus é o eterno. Antes que tudo existisse, Ele é. Ele é agora e Ele será por toda a eternidade. Meus irmãos, é tão importante quando a verdadeira oração abre os nossos olhos para a nossa realidade, para as nossas fragilidades, para vermos, enxergarmos aquilo que estamos vivendo e como estamos no momento em que nos encontramos, mas também para olharmos para Deus, o eterno, soberano, todo-poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, a oração verdadeira abre os nossos olhos para ver a nossa realidade, mas para ver a majestade de Deus. E o resultado disso é o versículo 11: Teu, Senhor, é o poder, é a adoração. Adoração a Deus, render a Deus e reconhecer a sua eternidade, o seu poder, a sua soberania, a sua majestade. Meu irmão, a sua oração precisa estar recheada de louvor e adoração a Deus, reconhecendo quem Deus é. Às vezes você está como Davi, se sente fraco, se sente limitado, e isso é bom, isso não é ruim, isso faz parte da nossa humanidade, isso faz parte de quem somos.
fracos, pequenos, como Paulo diz, nós somos vasos de barro. Então, quando nós oramos verdadeiramente, a verdadeira oração, ela mostra, ela revela a nossa fragilidade, ela revela a nossa condição. E nós temos que nos alegrar, porque se somos fracos, temos o nosso Deus Todo-Poderoso. E o poder de Deus opera melhor na nossa fraqueza. Porque quando estamos fracos, então é que estamos fortes. Por quê? Porque dependemos mais de Deus. E quanto mais nós nos sentimos fracos, mais nós oramos. Já percebeu? Quanto mais nos sentimos debilitados, quanto mais nos sentimos necessitados, quanto mais enxergamos a nossa realidade, mais buscamos o Senhor da glória. Que não seja apenas na necessidade que buscamos a Deus, mas que em todo o tempo o busquemos. Mas com certeza, aqui está uma das grandes bênçãos da tribulação, é que ela nos leva a orar mais. As nossas fragilidades nos levam a orar mais. As doenças nos levam a orar mais. Os problemas nos levam a orar mais. Né? Quando nós sentimos a dor, a aflição, a angústia, nós oramos mais. Que nós possamos buscar mais o nosso eterno Deus. E que você não limite a Deus, a sua realidade. Você é pequeno e fraco, eu também. Mas Deus não. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Você pode enxergar a sua fraqueza, mas enxergue o poder de Deus. Versículo 11: Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é tudo, a Ele pertence tudo, Ele é o soberano. Por isso, o poder, a grandeza, a honra, a majestade, Davi é o rei mais poderoso naquela região. Ele é o homem mais poderoso, mais rico. Ele tem o maior exército. Milhares e milhares de homens lhe obedecem a voz. O exército de Israel tem mais de 1 milhão de homens armados. Para você ter uma ideia, irmãos, o DF tem quase 3 milhões de pessoas. Naquela época, um exército de 1 milhão de homens, por exemplo, o Egito, que era uma das grandes nações da época, chegava a ter uma quantidade igual. O povo de Israel era poderosíssimo nessa época. Mas Davi, ele está dando glória a Deus. Ele está dando honra a Deus. Quando Deus te abençoar, glorifique a Deus. Quando Deus te conceder alguma coisa, uma vitória, olha o que ele diz: Teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, tudo é dele. Tudo é dele, porque todas as coisas, tudo é dele nos céus e na terra. Se você tem alguma coisa, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu a inteligência, a saúde, foi Deus que te deu uma oportunidade, foi Deus que abriu a porta e criou o caminho. Então honre a Deus, louve a Deus, engrandeça a Deus e reconheça a Deus em tudo na sua vida. Sejam nos momentos difíceis, mas também nos fáceis. Honre ao Senhor, louve ao Senhor. Uma oração verdadeira é uma oração que reconhece quem somos e quem Deus é. Uma oração verdadeira reconhece que tudo vem de Deus. Uma oração verdadeira é uma oração cheia de adoração. Cante louvores na sua oração. Adore a Deus, exalte a Deus, coloque uma música. Adore ao Senhor com todo o seu coração. Exalte ao Senhor. Que a sua oração possa estar recheada de profunda, sincera, eterna adoração, porque de Deus é tudo que há nos céus e na terra. Tudo. Você não vai dizer nada para mim que Deus não seja dono. Pense em alguma coisa, Deus é dono. Deus é dono de tudo que você consegue ver, de tudo que você não consegue ver. Deus é dono de todos os anjos e de todos os seres celestiais. Deus é dono de tudo que há nos céus e na terra. Deus é dono do inferno, dos demônios. Ele é Senhor e dono de tudo. Ele é dono de todas as pessoas. Deus tem toda a riqueza. Tudo que você tem, tudo que é material nesse mundo,
tudo é dele. A ele pertencem todas as coisas, nos céus e na terra. Teu, Senhor, termina o versículo 11, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Davi é o rei, mas ele sabe, eu tenho um chefe que está acima de mim. Eu tenho um chefe, eu tenho Deus, eu tenho um Senhor, eu tenho um rei, que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Como é importante entender isso, irmão. Como é importante compreender que a autoridade que Deus nos deu é limitada, mas Deus está acima de tudo e de todos. Quantas pessoas vivem como se elas não fossem prestar contas de nada a ninguém? De nada a ninguém. Às vezes a pessoa tem um cargo, a gente vê tanto isso no Brasil, as pessoas têm um cargo político, ou têm um diploma, ou têm alguma coisa, elas se acham acima de tudo no mundo. Meus irmãos, nós temos que prestar contas diante de Deus. Nós temos que prestar conta diante de Deus de tudo que nós fizemos. Jesus disse que o ser humano, todo ser humano, vai prestar conta a Deus de cada palavra que disse. Meu Deus, cada palavra está sendo registrada, irmão. Jesus Cristo, ok? Então, reconhecendo esse Senhor maravilhoso, versículo 12: riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, a firmeza e força e poder estão nas mãos do Senhor. Ele domina sobre tudo, ele é o rei sobre tudo. O soberano não são os homens, o soberano é Deus. Os homens se enganam, irmãos, e impérios caem, se levantam, e do mesmo jeito que se levantam, caem. Os homens se dizem muito poderosos, se creem muito poderosos quando tem dinheiro, quando tem riqueza, quando tem influência, quando tem inteligência, quando tem força. Às vezes você vê a pessoa ter um pouco mais de saúde, já não ora mais, já não busca mais a Deus. Às vezes tem um pouco mais de dinheiro, já sou autossuficiente, eu tenho alguma coisa, então eu já não preciso mais de Deus. A gente acha que só os homens muito ricos, muito poderosos que fazem isso. Não, a gente pode fazer isso, a gente. Às vezes a gente tem um pouquinho mais, e já aquilo sobe na nossa cabeça. Meus irmãos, a verdadeira oração sempre vai nos manter baixos. A verdadeira oração sempre vai nos manter humildes. Sempre. A gente sempre vai reconhecer na verdadeira oração, porque a verdadeira oração nos mantém na presença de Deus. E quando alguém está na presença de Deus, reconhece o poder de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. A oração que não reconhece a majestade e a grandeza de Deus não é a verdadeira oração. Não é a verdadeira oração. A verdadeira oração, ela reconhece quem Deus é e quem eu sou no estado que eu me encontro. E aí a humildade é o centro dessa oração. Um coração contrito, quebrantado, dependente, humilhado, que diz: vem teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor é mais sábio do que eu, o Senhor é mais poderoso do que eu, o Senhor, a ti pertence tudo que existe nos céus e na terra. Então a verdadeira oração nos mantém humildes. É totalmente contrário à arrogância para a oração. É o oposto. Alguém que ora, meus irmãos, é como Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem ora? Ninguém orou como Jesus. Ninguém orou mais que Jesus. Ninguém orou tão profundamente como Jesus. E Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Alguém que é orgulhoso, arrogante, ora? Não. A verdadeira vida de oração, o orgulhoso não pode ter, porque a verdadeira vida de oração nos mantém humildes, porque nos faz enxergar a Deus e nos faz enxergar a nossa própria condição, nos faz reconhecer quem somos, mas quem Deus é. Então a verdadeira oração nos mantém humildes diante de Deus. Versículo 13: agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por quê?
tirar uma oferta. Aqui, no parágrafo anterior, você vai ver a oferta. Davi deu uma oferta pessoal dele. Davi deu 100 toneladas de ouro. 100 toneladas de ouro Davi deu, ok? Do ouro particular dele. Ele deu 100 toneladas de ouro. Ele deu mais tantas toneladas de prata, tantas toneladas de bronze. Deixa eu fazer um resuminho aqui para você. Nesse culto aqui, eles levantaram uma oferta de 200, só em ouro, só ouro. Depois os capitães e as autoridades do povo de Israel, o próprio povo de Israel deu ouro nessa oferta aqui. Davi deu 100 toneladas e o povo deu 175 toneladas. Então, o total deu 275 toneladas de ouro. Sabe quanto custa esse dinheiro hoje? 275 bilhões de reais. Só o ouro. Eu não estou falando das pedras, por exemplo. A prata deu mais ou menos 8 bilhões de reais em prata que foi dada aqui nessa oferta. Do que Davi deu e do que o povo deu. Eu não estou contando as pedras preciosas, não estou contando o bronze, a madeira, não estou contando nada de madeira de lei, preciosíssima. Só ouro e prata foi isso. 275 bilhões de reais e depois mais 8 bilhões de reais em prata. E ele está perguntando aqui: agora, nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar voluntariamente essas coisas? Voluntariamente é lindo, porque Davi dá voluntariamente. Ele morre pobre, morre no palácio, mas morre pobre, porque ele deu tudo, e o povo deu generosamente. Ele diz aqui no parágrafo anterior: quem? Eu estou dando isso, quem voluntariamente quer ofertar ao Senhor? Voluntariamente. E ali o povo entrega ali, ele fica tão feliz, ele faz essa oração. Agora imagine, irmão, você chegar na igreja e dar 50 mil reais. Talvez você se sinta bem com você mesmo, importante. Agora você imagina a quantidade absurda que a gente está vendo nesse culto. É um negócio assim, estratosférico. Eu estou falando de 275 bilhões de reais em ouro. Meus irmãos, um negócio estratosférico, foge da nossa capacidade de compreensão. O que é a Mega Sena daqui do Brasil? Não é nada, é troco para isso aqui. É um negócio assim. E ele humilde diante de Deus. Ele acabou de ofertar pessoalmente, do dinheiro pessoal dele, 100 bilhões de reais. Ele doou no tempo 100 bilhões de reais. Do dinheiro dele, riquíssimo, está podre de rico. E ele ofertou isso. Ele está dizendo: quem somos nós? Mas ele reconhece: olha a verdadeira oração de coloca a gente. Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos recebemos e devolvemos. Ele entende que nada do que ele tem é dele. Ele entende que nada do que ele tem pertence a ele. Tudo está a serviço de Deus e para Deus, para a obra, para a glória de Deus. Meus irmãos, que coisa, como a verdadeira oração nos conduz à direção correta, nos faz entender o que temos, que tudo vem de Deus. A verdadeira oração nos faz entender quem somos, quem Deus é, nos faz entender o que temos e de quem vem tudo isso. E se é dele, irmão, se a vida é dele, se o fôlego de vida é dele, se a existência é dele, e tudo que temos são bênçãos dele, e ele que nos deu força para adquirir o que temos, tudo é dele. A minha vida toda é para a glória dele. Por isso que a Bíblia diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, tudo nós vamos fazer e vamos viver para a glória de Deus, porque entendemos que tudo é dele. A minha vida pertence a ele. E no dia
que Ele quiser colher a minha vida, Ele vai colher, porque a minha vida é dele. Eu não vou viver um dia a mais aqui sobre essa terra que Deus não tenha determinado para mim. Glória a Deus por isso, porque minha vida não está nas minhas mãos, não está nas mãos de ninguém, e muito menos na mão do diabo, porque de lá Ele me resgatou. A minha vida pertence ao Senhor. Então sabe, irmão, aqui, quando você faz isso, quando você ora verdadeiramente, você não vai contabilizar o quanto você vai trabalhar por Deus. Não, olha, eu vou fazer isso aqui para Deus, calma aí. Já deu tantas horas aqui no trabalho, eu já fiz tanto para Deus. Tá bom, Senhor, agora eu faço mais. Eu já fiz isso aqui para ti. Eu já servi lá na igreja tanto, na calculadora, ainda sobrou aqui. Sobrou meu trabalho aqui. Irmão, você não tem uma verdadeira vida de oração. Porque a verdadeira vida de oração abre os nossos olhos para entender que tudo que somos, tudo que temos, vem dele. E como é que você vai pegar alguma coisa que é dele? Sua vida é dele, sua saúde é dele, sua inteligência é dele, tudo teu é dele. Então como é que você vai negar alguma coisa que é dele? É dele. A roupa que eu visto, o celular, carro, família, filhos, tudo é dele. Tudo é para ele, é por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Romanos 11. Meus irmãos, a verdadeira oração nos coloca no ponto certo, com a motivação certa, na atitude correta. Porque quem sou eu? Versículo 15 agora, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Veja, irmãos, Davi poderia, com tanto dinheiro, fazer tanta coisa. Ele poderia ter tudo que ele queria, tudo. Olha, além de dinheiro, ele tinha autoridade, ele era o rei mais poderoso naquela região. Ele tinha o poder e ele tinha o dinheiro para fazer qualquer coisa. Ele podia ter tudo o que ele quisesse. Mas veja a atitude de Davi. Nós somos como uma sombra. Nós somos como uma sombra. Veja, ele tem a certeza de que ele vai para Deus, que ele vai prestar conta diante de Deus. Ele sabe da transitoriedade, do passageiro que é a sua vida, e ele então se entrega ao Senhor. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós somos temporários aqui, e a nossa vida não tem nada mais importante do que louvar a Deus e viver para a glória de Deus. O objetivo de Davi não era fazer seu nome grande, o objetivo de Davi era glorificar a Deus. Isso que a verdadeira oração faz com a gente. A verdadeira oração nos faz buscar não a nossa vontade, não a nossa glória. Pelo contrário, a verdadeira oração nos humilha, nos faz entender que estamos de passo por essa terra, mas nos faz buscar a glória de Deus, a vontade de Deus, engrandecer o nome de Deus, convença que Ele cresça e que eu diminua, Versículo 16: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Novamente ele repete o mesmo conceito, de novo, é tudo teu. Nós não podemos te negar nada, nossa vida inteira para ti, viver para ti, respirar para ti, trabalhar para ti, tudo na nossa vida para a tua glória, serviço do teu nome. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Agora Davi vai entrar, desde o começo fez isso, mas agora explicitamente aqui, ele vai entrar na ideia do coração. Do coração. E isso é a verdadeira oração. A verdadeira oração trabalha o meu coração. E a gente precisa
expor o nosso coração em oração. A gente precisa colocar a sinceridade do nosso coração em oração. Porque a gente não pode se esconder de Deus. A gente não pode ocultar nada de Deus. Deus sabe tudo da sua vida. De sentimentos, intenções, pensamentos, palavras, motivações, tudo. Talvez você minta para você mesmo, olhando para alguma situação. Você diz, não, mas a minha intenção, não, mas de verdade, o meu coração, mas lá no fundo você sabe qual a motivação, Deus sabe disso. Deus sabe o fundo profundo de você. Não tem como se esconder. E você precisa colocar isso diante de Deus. Essa oração tão profunda que vai lá na alma do nosso coração, que vai mexer no mais profundo da sinceridade de Deus. Você já me ouviu dizer isso? Eu vou dizer de novo para você. A coisa mais difícil na oração é você ser sincero com Deus. De verdade. E ser sincero com você mesmo e com Deus em oração. É difícil isso. Não é verdade? A gente não quer nem falar desses assuntos, mas está em algo que a gente precisa falar. Está em algo que a gente precisa abrir o coração para Deus. Irmãos, a única área da vida de Davi que você não vê Davi orando é sobre essa questão da imoralidade sexual. Você não vê Davi orando por isso. E na área que ele não orou, nessa ele ficou. Irmão, se você ocultar alguma área da sua vida, você vai cair. Ali é o lugar da sua fé. Ali o diabo vai botar a cunha dele para derrubar aquela árvore. Há uma fissura na árvore. Há uma fissura no caule daquela, no tronco daquela árvore. A oração não chega ali, há uma ferida no tronco daquela árvore. O diabo vai botar uma cunha ali e vai bater ali. E por aquela cunha que você acha que é tão inofensiva, ali, naquela cunha, ele derrubar. Ele derrubar. É assim que as pessoas quebravam grandes pedras antigamente. Eles colocavam uma cunha nas frestas daquela pedra e começavam a bater na cunha. Em cada uma delas, várias cunhas, ia batendo até que a pedra rachar. É assim que o diabo faz. Existe alguma lacuna na sua vida. Existe um pecado, uma área da sua vida que você não é tratável, que você ainda não foi sincero com Deus em oração. Ali, o diabo vai botar a cunha dele para derrubar aquela árvore. Que você, antes disso, cure por meio da oração, sincero a Deus, recorrente a Deus, aquela ferida no tronco daquela árvore, para que o diabo não encontre nenhuma festa na sua vida, não derrube você, como derrubou esse homem de Deus aqui, diante do qual estamos ouvindo suas palavras. Pois bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, Deus prova os corações e te agradas da sinceridade. Deus sabe se você está sendo sincero com Ele. Ele prova, Ele examina, Ele vê, Ele ouve seu coração, Ele olha para dentro do seu coração e vê se você está sendo verdadeiro, sincero com Ele. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te fez ofertas voluntárias. Veja, tudo é o coração, tudo é o coração, é o voluntário, é a alegria do teu povo. O texto vai falar novamente da voluntariedade, sinceridade do coração, e ele vai repetindo isso. É interessante, irmãos, parece que quanto mais a gente se aproxima do momento de encontrar a Deus, quanto mais próximo nós estamos de Deus, Davi está próximo da sua morte, quanto mais perto da presença de Deus estamos. Isso não pode acontecer só quando a gente fica velho.
Por isso a verdadeira oração, que nos mantém nessa presença de Deus, a gente sempre vai estar preocupado com a motivação do nosso coração. Se há algo que a verdadeira oração vai fazer é isso. Ela vai fazer você ficar preocupado com a intenção, com os motivos, com os propósitos do seu coração. Por isso que a verdadeira oração nos faz servir a Deus quando ninguém está vendo. Ninguém está te vendo. Está você e você sozinho. Ou você está num lugar onde ninguém te conhece. Você lá está se comportando porque você sabe que Deus está ali. A presença de Deus está ali. Você está ali em oração. Então você não pode pecar com você. Ainda que ninguém saiba, que ninguém te veja, ou ninguém te conheça, você sabe que Deus está ali. Essa consciência da presença de Deus. A verdadeira oração nos traz isso. A consciência da onipresença de Deus. Deus está presente. O Espírito de Deus habita em mim. Eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Essa é a verdadeira oração. Percebe que durante o dia você perde essa consciência? Muitas vezes. Na verdade, você está um dia, faz uma coisa, faz outra, não canta, você perde a consciência da onipresença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. A verdadeira oração te faz lembrar disso. A verdadeira oração te traz isso à mente. Meu Deus, o Senhor está aqui. Nunca deixou de estar e nunca vai deixar de estar. Eu não posso viver assim. Eu não posso ser assim. Irmãos, isso é muito precioso. E quanto mais na presença de Deus, quanto mais próximos da presença de Deus, mais nós vamos estar conscientes das intenções e preocupados com o nosso próprio coração. Versículo 18: Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e pensamentos, firma o coração deles. Está vendo? Ele pede a Deus que Ele firme o coração deles, que a intenção e o propósito, que os pensamentos, que a disposição do coração deles conserva-se para sempre o coração deles assim, para que eles possam fazer a tua vontade. E ele termina dizendo no versículo 19: e o meu filho Salomão dá coração íntegro. Está vendo novamente o coração? Então, um coração voluntário, um coração reto, um coração disposto, um coração alegre, um coração com que conserva a presença de Deus, a vontade de Deus, mas um coração inteiro, não dividido, para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Que oração, irmão! Que oração! Ao pedir a Deus, Deus me dá um coração inteiro para ti. Não deixe meu coração dividido. Tem uma coisa aqui que divide meu coração. Tem uma coisa aqui que divide a minha alma, Senhor. Eu não sou inteiro para ti porque existe algo que divide o meu coração. Diga isso para Deus. Não deixe esse espaço aí não, para que o diabo não encontre essa brecha na sua alma. Diga: Senhor, eu quero ser todo inteiro, para obedecer sempre, para sempre a tua palavra, Senhor. Porque todos nós, irmãos, precisamos dessa oração. E que você possa fazê-la todos os dias. E possa adorar esse Deus maravilhoso que tanto te ama. E que tudo te concedeu para a glória dele. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.